quais são as principais perguntas que você deve fazer para o teu aluno antes de começar a montar um treino? Eu tenho certeza que não. Se você quiser saber quais são as perguntas indispensáveis que você precisa fazer para todos os teus alunos antes de montar um treino, fica até o final desse vídeo. Fala aí, meu Stark, fala aí, meu Stark, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Meu nome é Bruno Nunes, eu sou especialista em treinamento funcional, criador da comunidade Stark e eu ajudo profissionais de educação física a chegarem no faturamento de pelo menos R$5.000 por mês em 6 meses ou menos. E na aula de hoje eu vou te mostrar quais são as 4 principais perguntas, os 4 principais passos que você tem que fazer para começar a montar um treino que seja de fato eficiente para o teu aluno, não um treino, cara, michuruca, que qualquer profissional monta, até o Zé da Padoca montaria. Se você quiser aprender a montar treino de verdade, você precisa ter informação para isso, para você não ficar no achismo, para você não ficar utilizando a sua bola de cristal. É um dos principais erros da esmagadora maioria dos profissionais. Então, para você não ficar no achismo, você precisa reunir informação. Para reunir informação, você tem que aprender a fazer pergunta, a de fato coletar essas informações para utilizar lá na frente. E é como eu sempre falo, quando você monta um treino que seja eficiente, quando você monta um treino que atenda às necessidades e os objetivos do teu aluno, você entrega uma coisa chamada resultado. E esse resultado é o mais importante de tudo, é o fator mais importante, é o fator que vai mais influenciar positiva ou negativamente no teu salário, no quanto que você ganha por mês. Se você é um profissional que não tem confiança na hora de montar treino para entregar resultado para o teu aluno, você vai ter que cobrar barato. E aí você não sai dos 1.200, 1.300, 1.500 até R$2.000 por mês, você vai ficar nisso para sempre. Agora, se você é um profissional ou uma profissional que tem confiança para entregar resultado para o teu aluno através dessas 4 perguntas, você vai poder cobrar mais caro, vai vir dinheiro para o teu bolso e você vai ganhar pelo menos R$5.000 por mês dentro de 6 meses. Depois dos 6 meses você pode aumentar mais ainda. Isso aqui é um dos fatores mais importantes para você aumentar esse faturamento. Não é o único, mas é um dos mais importantes. Então a primeira coisa que você tem que fazer, na verdade, não é uma pergunta, é uma coleta de informações das necessidades do teu aluno. Então você não vai perguntar para ele qual que é a sua necessidade, porque muitas vezes o teu aluno não sabe dessa necessidade. Muitas vezes do teu aluno, o que vai diferenciar se ele vai ter resultado ou não, é de fato, essa necessidade. É o descobrimento dessa necessidade. Quem é o responsável ou a responsável por descobrir quais são as necessidades do teu aluno? Você. Então imagina o seguinte comigo, vamos fazer uma analogia. O teu aluno está aqui, ó, no ponto A, beleza? E ele quer chegar aqui no ponto B. Só que entre o ponto A e o ponto B tem um rio. Isso aqui é um rio, tá? O rio mais feio do mundo. Ele não consegue chegar do ponto A ao ponto B porque tem um rio. E ele não sabe como construir uma ponte para que ele consiga chegar do ponto A ao ponto B. Quem é o construidor de ponte para o teu aluno? É você. É você que vai chegar aqui, ó, e vai mostrar para ele qual é o caminho para chegar ao ponto B. Só que você só consegue construir essa ponte se você souber da necessidade dele. Porque a dificuldade dele em construir essa ponte é justamente isso, porque ele não sabe o que ele tem de necessidade. Porque se ele soubesse, ele construía a ponte sem você. Se você mostrar para ele que você é capaz de construir essa ponte para que ele consiga atingir o resultado dele, e se isso acontecer de fato, o teu aluno nunca mais para de treinar com você. O teu aluno vai te indicar para todo mundo que ele conhece. E aí qual é a consequência disso? Você entregou o resultado para ele, isso aqui é o resultado, tá? O ponto B é o resultado. Você entregou o resultado para ele, qual é a consequência disso? Dinheiro no teu bolso. Pensa nisso sempre, resultado é igual dinheiro no meu bolso. Então você tem que ser um construidor ou uma construidora de pontes, pensa nisso. Você precisa entender as necessidades do teu aluno. Como você faz para entender as necessidades dele? A avaliação do movimento, principalmente. Dependendo do que você vai passar para o teu aluno no decorrer das sessões de treino, você pode fazer algumas outras avaliações. Por exemplo, avaliação de força, avaliação de consumo máximo de oxigênio, se for realmente necessário. Mas principalmente a avaliação do movimento, porque você é um profissional de educação física que se baseia no movimento. Ou seja, você está prescrevendo o movimento a todo momento. Então, se você prescreve o movimento, você precisa obrigatoriamente avaliar esse movimento, porque você não sabe, se você não avaliar, você não vai saber quais são as necessidades do teu aluno, você não vai conseguir construir a ponte para ele. Beleza? Segunda coisa que você tem que saber, e aqui é sim uma pergunta, o objetivo do teu aluno. E aqui é simples, se o teu aluno está te procurando por alguma coisa, é porque ele tem algum objetivo em mente. Mesmo que seja o objetivo que o médico mandou para ele, diminuir a diabetes, diminuir a pressão alta, é um objetivo que ele tem. Então você precisa saber qual é esse objetivo, porque se você não entregar isso aqui para ele para de treinar com você.
certo? Então isso aqui é inclusive o que você tem que prometer para ele. Você tem que prometer o que ele quer e entregar o que ele precisa. Porque sem entregar o que ele precisa, a gente já viu lá na analogiazinha da ponte ali, ele não consegue atingir o objetivo dele. De novo, porque se ele soubesse atingir o objetivo dele sozinho, ele não estava te procurando. E quando você consegue ajudá-lo ou ajudá-la a atingir esse objetivo, você é um profissional que ganha dinheiro na educação física. Ponto final. Terceira pergunta que você tem que fazer, e sim, aqui é uma pergunta, você tem que identificar se ele já teve lesões prévias. Por que lesões prévias, Bruno? Bruno, primeira coisa que a gente tem que entender. O nosso principal objetivo como treinador é prevenção de lesão, não é o aumento da performance. O aumento da performance, o aumento do desempenho do teu aluno, independentemente de qual seja esse desempenho dele, seja no nível esportivo ou não, ou seja a Dona Maria que quer sentar e levantar da cadeira sem sentir dor na lombar, isso é desempenho para ela, fica em segundo plano. Tem que ser sempre prevenção de lesão. Por quê? É óbvio. Se o teu aluno lesionar, ele não treina. Se ele não treinar, ele não consegue atingir alta performance. Independentemente do que for performance para ele de novo. Então, prevenção de lesão, diminuição do risco de lesão tem que ser o nosso principal objetivo. E por que a gente tem que saber, então, quais são as lesões prévias e se elas existem com o meu aluno? Porque lesão prévia aumenta em 4 vezes a chance de uma lesão futura. Ou seja, se eu já torci o tornozelo uma vez e você nunca torceu o tornozelo, eu tenho 4 vezes mais chance de torcer o tornozelo de novo do que você torcer o tornozelo pela primeira vez. Então, não posso deixar de pensar nas lesões prévias do meu aluno. E o quarto ponto aqui, que também não é uma pergunta que você faz direto para o teu aluno, mas é uma pergunta que você tem que se fazer, certo? Então, você se faz essa pergunta, quais são as necessidades do meu aluno? Você faz essa pergunta para ele, mas também se faz essa pergunta, qual que é o objetivo do meu aluno e qual que é o meu objetivo com o meu aluno? Quais são as lesões prévias que o meu aluno tem? Isso aqui ele vai conseguir te responder. E o terceiro ponto, características do esporte ou atividade que ele pratica. Isso aqui é uma pergunta que você tem que se fazer também. Quais são as características? Se ele pratica esporte, o que eu preciso pensar na hora de montar um treino para ele? Para que a transferência do treino seja alta para a prática esportiva dele. Porque ele está te procurando para melhorar no futebol. Se você não souber quais são as características do futebol, você fica, cara, nadando às cegas. Você nada, você caminha numa mata atlântica sem bússola. Você não tem GPS. E aí você conta com a sorte. Você pode ou não entregar resultado. E a chance de você não entregar é muito grande. Quem conta com a sorte não pode não pode reclamar se der azar. É 50-50. Você tem 50% de chance de acertar, 50% de errar. E às vezes se você erra, você perde o aluno. Agora, se você entende tudo isso que eu estou te falando, você aumenta essa chance de acertar para 98%. Porque você sabe o que ele precisa, você sabe quais são as características, você sabe como montar um treino específico para a característica que ele quer. Então, Bruno, mas meu aluno não pratica esporte, ele caminha na praça, beleza, quais são as características dessa atividade? Quais são as características de uma dona de casa ou de um dono de casa que limpa a casa só? Quais são as principais lesões desse tipo de prática? Você tá dando aula para um aluno idoso, quais são as principais lesões do idoso em casa? Principais motivos de morte, queda. Quando você tem essa reunião de informações, você consegue montar um treino. Primeiramente, que respeita a individualidade biológica do teu aluno, ou seja, respeita o individual dele, consequentemente você vai entregar mais resultado. Segundo, respeita a especificidade, você está montando um treino específico para as necessidades que ele tem, para o objetivo ou para os objetivos que ele tem, pensando nas lesões prévias que ele tem e pensando nas características do esporte ou da atividade que ele pratica. Princípio da especificidade. Tudo isso vai fazer com que as demandas que você impõe ao teu aluno gerem adaptações específicas a isso. Consequentemente, o que acontece no final de tudo? Resultado. E eu já disse pra você, resultado é igual dinheiro no teu bolso. Se você não tá fazendo isso aqui, de novo, você tá contando com a sorte, tá montando treino 10 minutos na esteira, 3 de 10 para aquecer, e depois vai lá pensando só em estética. O teu aluno quer estética, um dos objetivos dele é estética, mas e as necessidades? Você não tá pensando nas necessidades, você tá pensando só no objetivo, e você já aprendeu aqui nessa aula que sem abordar as necessidades você não chega no objetivo. E muitas vezes você se distancia mais ainda, você tá piorando a situação do teu aluno. Beleza? Então, pense nisso na hora de montar um treino para o teu aluno. Se você tiver interesse
em aprender sobre a avaliação do movimento, que é a principal estratégia, por isso que ela está aqui em primeiro, não é à toa, eu tenho um curso que te explica tudo sobre a avaliação do movimento e que você pode dividir em até 12 vezes. E, cara, você vai pagar menos de 50 centavos por dia. Certo? Você vai aprender a fazer a avaliação. Isso aqui é o mais importante. O objetivo você pergunta para o teu aluno, lesões prévias você pergunta para ele, as características é só você pesquisar. Agora, aprender a fazer a avaliação para entender as necessidades dele, quase ninguém sabe. E aí, quando você começa a aplicar, você se diferencia demais, consegue entregar resultado e consegue ganhar dinheiro. Por menos de 50 centavos por dia. Se você quiser ter acesso a esse curso, é só comentar eu quero aqui no chat, que a gente te manda o link e te explica qualquer dúvida que você tiver. Fechou? Então tamo junto, forte abraço e até a próxima.